Talvez você tenha visto no Instagram algum Reels animado usando caixinhas estilizadas como essas que você está vendo agora na tela. Você gostou, mas ficou se perguntando, como é que eu posso fazer isso? Mas hoje você está com sorte, porque nesse vídeo você vai aprender exatamente como fazer essa animação passo a passo. Então, sem mais delongas, vamos direto para o After Effects. Então, já estamos aqui dentro do After Effects e vamos criar uma nova composição para a gente iniciar o projeto. Vou aqui em New Composition e vou criar uma composição chamada caixas, né? Caixas estilizadas. Vou colocar aqui em 4K, 60 fps, 6 segundos, tá? Então, para iniciar, a gente vai fazer primeiro a base da animação, que é o background, né? Então vamos direto criar um BG aqui. Você vai vir aqui com direito, New, Solid e vai criar um BG. Então eu vou dar o nome de BG e criei ele. Agora a gente vai criar um outro sólido, New, Solid, vai se chamar Grid, tá? E essa grid é literalmente como se fosse uma grelha, né? É como se fosse uma redinha. Então você vai vir aqui nos efeitos, vai procurar por grid e vai vir aqui em Generate Grid, né? Arrastar para essa camada. Ele vai criar essa redinha aqui, né? E você vai editar ela como você bem entender. Eu vou vir aqui nessa parte de Size From, vou mudar para a terceira opção, tá? Que vai me possibilitar definir a largura e a altura de cada um desses quadradinhos. Eu vou colocar aqui um tamanho de 200 por 200, não, acho que 300 por 300 tá bom, tá? Eu quero que ele fique bem quadradinho mesmo. Ou 250 por 250, né? Talvez fique melhor. E aí, na opção de border, né? Que basicamente define a espessura do traçado, eu vou colocar aqui 1, né? Para ficar bem fininho esse traçado. Então você vai perceber que tá bem fraquinho aqui, ficou ele um pouco mais apagadinho, mas é porque realmente eu não gosto que fique muito aceso, né, a grid, aí vai do seu critério, tá bom? Só que eu quero também deixar a grid um pouquinho inclinada. Vou vir aqui na grid, apertar a tecla R de rotação e vou rotacionar um pouquinho ela para o lado direito. Porém, temos um problema. Quando você faz isso, você percebe que a grid já acaba aqui e não preenche essas bordinhas que surgiram depois que eu rotacionei. Isso porque a grid ela se delimita apenas dentro do tamanho do sólido que eu criei, né? E aí, para a gente conseguir resolver esse problema, a gente vai utilizar um outro efeito chamado Grow Bounds, tá? Grow Bounds. E você vai colocar ele como o primeiro efeito aqui da sua camada de grid. O que ele faz basicamente é crescer as bordas da camada para que qualquer efeito que tiver embaixo dele reconheça como se a camada fosse maior. Então a grid ela vai ser aplicada aí num espaço maior. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 1000 no Grow Bounds, ele vai como se tivesse mais 1000 pixels ainda para os lados aqui, né? Tanto para cima como para baixo e tudo mais. Então a camada acaba criando o restante da grid, tá bom? Então dá para você girar a grid aí à vontade ou até mesmo animar, né? Fazer um zoom in, zoom out, que vai ter ainda grids geradas a 1000 pixels daqui de distância. E agora, né? Para poder deixar um pouquinho mais bonito o nosso background, eu vou adicionar dois elementos aqui. Vou vir aqui no círculo, vou vir aqui em Fill e vou colocar essa cor azul aqui que eu vou escolher, dá OK e vou tirar o stroke, né? Vou clicar aqui na palavra stroke e vou selecionar aqui esse tracinho vermelho, que é para deixar ele sem nenhum stroke. Agora eu vou criar um círculo, prontinho, criei, mais ou menos aqui, né? Vou centralizar ele e vou aplicar nele o efeito de Gaussian Blur. Então vou vir aqui, Gaussian Blur, e vou aplicar ele arrastar. Você pode tanto arrastar o efeito como simplesmente dar 2 cliques nele com a camada selecionada que ele vai aplicar na hora. E aí eu vou desmarcar a caixinha do Gaussian Blur, porque senão ele não vai se espalhar como eu quero. Então eu vou tirar aqui a caixinha e vou colocar um valor bem alto aqui. Acho que uns 2400 já tá bom. Então ele vai criar aqui esse efeito de esfumaçado, né? Já vou rapidamente mudar o nome da camada para círculo. Círculo azul, círculo 1, né, no caso. E vou posicionar ele aqui nos cantinhos da minha composição. Mais ou menos desse jeitinho aqui. Acho que vou até colocar 2600, 3000 talvez. Vai ficar um pouquinho mais intenso aí a cor dele. E agora eu vou duplicar esse círculo, círculo 2. E vou colocar um outro círculo, só que do lado oposto, né? Aqui em cima mais ou menos. Então vou deixar aqui os 2 círculos criados, beleza? E agora para finalizar o nosso background eu vou simplesmente adicionar um outro efeito no grid. Deixa eu só reposicionar aqui um pouquinho, beleza? Vou adicionar um outro efeito no grid que é basicamente o efeito de vignette ou vinheta, porque eu não quero que o grid fique 100% visível, eu quero ocultar um pouquinho as bordas dele. Então para isso eu vou colocar esse efeito de vinheta e vou colocar aqui na parte de ângulo de vista, né? Angle of view, eu vou colocar 120. Então ele vai deixar aqui as bordas um pouquinho apagadas e vai deixar ele mais visível no centro. Eu acho que fica bem bonito desse jeito, ok? E perfeito, a gente já tem agora o nosso background, o nosso fundo pronto, ok? Sempre salve o seu projeto, não esqueça de fazer isso, ok? Agora então vamos começar a criar
a nossa caixa, tá? Então, para criar a caixa, eu vou utilizar aqui a nossa ferramenta de forma e vou colocar aqui esse retângulo arredondado, tá? Então, vou selecionar ele e vou deixar a cor que eu quero aqui, né? Que é essa cor azul, e começar a criar aqui o retângulo. Então, eu vou vir aqui, selecionar o retângulo, vou simplesmente fazer ele aqui de qualquer jeito, porque eu gosto de configurar ele precisamente utilizando o menu de size aqui da forma, né? Então, você vai clicar na camada de forma, apertar a tecla U 2 vezes e você vai abrir aqui um menuzinho que define o tamanho e quão redondo são as bordas, né? As bordas aqui da forma. Então eu vou tirar essa correntinha aqui e vou colocar um valor aqui que eu gosto de usar, que é o valor de 1600 por 900. Vai ficar esse quadradinho aqui. E eu vou colocar aqui na borda, né? Ele com 150. Vai ficar bem arredondadinho aqui os cantos da borda, tá? Vou centralizar ele novamente, ok? E vou dar o nome dessa camada de caixa. Vou até pegar o BG aqui e vou deixar tudo vermelho pra gente não se confundir depois. Vermelho. Show de bola. Vou então pegar aqui essa camada e vou duplicar, ok? E agora eu vou selecionar tanto a camada 2 como a camada 1 e vou apertar U 2 vezes em ambas. 2 vezes U na primeira e aqui na segunda também. O que eu vou fazer? Eu vou linkar as propriedades de size e roundness, né, da segunda com a primeira, né, para que eu consiga modificar apenas uma e isso afete a segunda também. Então eu vou vir aqui nesse size e vou vir aqui nessa pequena cordinha do lado, né, dele para poder fazer tipo um parent, né, para linkar as duas camadas. Arrastar aqui para baixo e vou colocar no size da camada caixa. E vou fazer a mesma coisa aqui com esse roundness aqui. Vou linkar as duas, tá? Roundness. Prontinho. Então agora a camada caixa obedece tanto o size como o roundness da camada caixa 1 normal, né? E aí eu vou renomear ela para blur. Eu só fiz isso porque a gente vai precisar duplicar mais vezes a camada. E aí depois, se você quiser talvez modificar o tamanho, né, fazer algum tipo de animação, o efeito vai se aplicar em tudo mesmo assim, né? Não vai se perder, você não vai ter que ajustar depois o efeito, então vai ficar bem mais fácil de trabalhar dessa forma. Então eu vou criar aqui essa camada de blur, já renomeei a caixa 2 para blur, e eu vou duplicar somente o blur, porque é ele que já está linkado, né? Então tudo que eu duplicar aqui já vai vir linkado com a camada de caixa, que é a nossa camada principal. Vou duplicar aqui o blur, vou renomear para stroke, e por enquanto vou deixar só essas 3 camadas aqui. Vou ocultar o stroke, ocultar o blur, e vamos agora focar somente na camada principal, que é a caixa. Eu vou colocar aqui um gradiente nela, então você vai colocar aqui gradiente e vai pegar o gradiente ramp, né, esse aqui, e vai aplicar na camada. Vai vir para o padrão preto e branco, né, eu vou colocar aqui preto e azul, vou colocar aqui a cor que eu estava usando, azul, e agora eu vou pegar e vou modificar a posição do gradiente, né, vou colocar mais ou menos aqui, e o azul vou colocar um pouquinho mais na diagonal também, aqui mais ou menos. E vou vir na camada de caixa, apertar a tecla T e colocar 25, que nada mais é do que reduzir a opacidade, porque a gente quer uma caixa um pouquinho transparente, né, meio translúcida. Então a gente já conseguiu fazer esse efeito aqui. Então a primeira parte já está completa, vamos deixar a caixa como se fosse um gradientezinho. Vamos agora para a segunda parte, que é o blur. Então aqui esse blur, né, como você pode ver pelo nome, ele vai criar tipo um desfoque, né, na região onde a caixa estiver em cima. E para isso você vai precisar vir aqui nesse menuzinho, né? Se não tiver desse jeito, você vai ter que apertar aqui nessa opção ou apertar F4 para que ele mude para essa opção. E você vai marcar essa opçãozinha do meio, que é tipo um círculo com metade preto e metade branco, né? Basicamente o que isso faz é transformar a camada que você selecionou em uma camada de ajuste. Então tudo que tiver embaixo dela receberá os efeitos que tiverem nessa camada, incluindo o blur. Eu vou agora ligar a camada, vou deixar visível. Vai continuar invisível porque é uma camada de ajuste. E eu vou colocar aqui um efeito de Fast Box Blur, tá? Que é um blur que vai parecer bastante um vidro mesmo, tá? Então eu vou vir aqui nesse Fast Box Blur e vou colocar aqui em volta de 18 mais ou menos de blur, né? E ao tirar o mouse daqui, você percebe que já está aplicando o blur aqui no fundo. Fica bem legal, bem bonito. E aí vou aproveitar e vou linkar o blur para a caixa, porque aí se eu movimentar a caixa, subir e descer, o blur vai continuar no mesmo lugar, beleza? Vai seguir a caixa também, porque ele está linkado com a caixa. Eu não vou utilizar o stroke ainda, eu vou duplicar o stroke e aí vou ligar a camada de cima e vou colocar o nome de Light Sweep, porque agora a gente vai adicionar as bordas brilhantes, né, da nossa caixa para deixar a caixa com uma aparência muito mais bonita, muito mais elegante, muito mais moderna. Então eu vou criar essa camada aqui de Light Sweep, vou mudar para preto só para vocês conseguirem ver melhor, né, cor preta, e vou vir aqui em efeitos e procurar por Light Sweep e trazer para a camada aqui.
tá? Eu vou colocar 1 porque eu vou utilizar 2, Light Sweep 1. Depois eu vou duplicar a camada. Show de bola. Então o que ele vai fazer basicamente é aqueles, tipo uma luzinha que passa, né? Tipo um reflexozinho que geralmente passa em algumas coisas e tal. E a gente vai utilizar isso para poder criar uma luzinha aqui na borda para dar uma certa profundidade, né? E parecer que está interagindo com o ambiente. Para você configurar, você vai vir aqui primeiro no centro dela e vai deixar o centro dela no meio da sua figura, mais ou menos aqui. E você vai vir aqui em Sweep Intensity e vai colocar 0. Show de bola. Aí você pode pensar, ué, mas sumiu. É que não dá pra ver direito porque tá com essa bordinha azul aqui da caixa, mas tem um pequeno brilhinho aqui, né? Pra você conseguir desabilitar, né, essa caixinha aqui que aparece pra selecionar, você vai apertar Ctrl Shift H e ela vai sumir. E se você apertar de novo, ela aparece novamente. Então eu gosto de fazer isso às vezes pra poder visualizar melhor o que eu tô fazendo. E aqui tem um pequeno brilhinho, tá? Que a gente vai modificar pra ele ficar um brilho mais bonito. Então você vai vir aqui agora no Widget, né? Esse aqui vai crescer o tamanho dele, vai colocar um pouco maior. Eu vou colocar aqui uns 480 mais ou menos. Para mim já está ótimo desse tamanho. Você vai vir aqui agora na intensidade, né? Que basicamente é quão forte é a luz. Eu vou colocar um pouco mais forte, vou colocar 80%. Vai ficar bem fortinho aqui. E nesse Edge Thickness, que é esse último aqui, você vai colocar um valor aí mais alto, né? Talvez 8, que é basicamente a grossura, né? desse brilho. Então eu vou deixar a grossura um pouquinho maior. Gostei de como tá, só que ele tá preto aqui por conta da forma, né? Da shape layer que a gente está utilizando, que é da cor preta. E eu não posso tirar esse fio, né? E agora, como é que eu faço? Basta você vir aqui nessa opção de Add e tirar de Add para Cutout. E aí ele vai tirar toda a cor da camada e vai deixar somente o brilhinho aqui, né? Que já tá bem bonito. Porém, para ficar ainda mais bonito, a gente vai utilizar um outro efeito, que esse vem de um plugin chamado Deep Glow, tá? O Deep Glow ele vai fazer esse brilhinho aqui ficar ainda mais intenso, vai ficar brilhando de um jeito muito bonito. Então eu vou vir aqui, vou colocar o Deep Glow e vou simplesmente arrastar ele para a minha camada. E pronto, automaticamente ele vai criar esse brilho aí, né? Muito bonito. E eu vou até vir aqui nessa opção de Gamma Correction, não, de Chromatic Aberration, e vou habilitar essa opção, tá? Para que ele faça pequenos desvios aqui de cor. Vai ficar bem mais bonito assim. Vou até vir aqui e mudar para Red and Green, para deixar um pouquinho vermelhinho, né? Essa parte aqui, para poder parecer realmente que tem uma luz aí incidindo no vidro, né? Fica bem bonito. E aí, eu não vou nem modificar, já gostei de como ele tá aqui, né? Gostei bastante do efeito que tá dando aqui. E pra mim já tá bonito pra caramba. Você pode parar por aí, mas eu vou adicionar uma outra camada de Light Sweep pra fazer um brilho na parte contrária. Então eu vou só mudar a direção do brilho. Vou trazer aqui a direção pra talvez uns 119, né, talvez. Porém eu não quero que fique tão forte assim como o primeiro. Então eu vou vir aqui e vou diminuir um pouquinho. Vou colocar talvez a width aqui em 380. Vou colocar aqui em 50, né, a intensidade dele. E vou colocar aqui talvez em 5 a grossura daqui do brilho, para que ele fique um pouquinho só mais fraco, beleza? E aí pronto, a gente já conseguiu fazer. Talvez deixa eu aumentar um pouquinho mais, né, o brilho dele. Show, gostei do jeito que tá, beleza? Então agora a gente já tem aqui os dois brilhos, né, que estão aqui, um de um lado, o outro do outro. Mas temos ainda que fazer duas coisinhas para que isso fique realmente legal. A primeira coisa vai ser animar esse brilho. E para fazer isso, a gente vai simplesmente vir aqui na primeira camada, né, Light Sweep. Vou até reabilitar a caixinha para a gente conseguir ver. Vou abrir aqui essa camada e vou vir aqui em efeitos e vou vir aqui em Light Sweep. E eu quero animar, né, para que ele vá andando pelas bordas da caixa. E para fazer isso, basta vir aqui em direção, né, Direction, e você vai segurar Alt e clicar em Direction. Ao fazer isso, você vai vir aqui, né, nessa parte de expressões e vai escrever o valor que você já colocou aqui, né, da rotação, que é o valor que eu quero, o valor inicial, no caso 119, 119. Na real, esse efeito é esse daqui de baixo, tá? Não é o primeiro não. E você vai, depois de colocar esse valor, você vai apertar a tecla mais e vai escrever a expressão time vezes, né, asterisco 30. E vai dar o Enter do Numlock ou vai clicar fora aqui para poder você salvar a expressão. O que é que você vai fazer? Ele vai utilizar a rotação inicial, que é 119, e a partir dela ele vai começar a animar nessa velocidade aqui que é 30, né? Você pode colocar 50, 60, vai ficar cada vez mais rápido, dependendo do número que você colocar. Para mim 30 já é uma velocidade legal para ele se mover aqui, né? Então ele vai partir de 119 e vai na velocidade 30 girar aqui ao redor da minha caixa. Vou fazer o mesmo com o Light Sweep 1. Vou vir aqui, Light Sweep, Effects, Light Sweep, e vou vir aqui na direção, Alt, clico no reloginho, e eu vejo aqui que a posição inicial é menos 30, então eu vou colocar aqui menos 30, mais time, asterisco 30, e vou clicar fora. Para você não mudou nada, porque simplesmente ele está parado, mas se eu der play aqui, você vai notar que o brilho ele vai se movendo, né, ao longo da composição, então fica bem
mais legal, bem mais bonito, bem mais dinâmico, né? Eu gosto bastante do jeito que ele fica aqui, ok? Então vou dar um play aqui para vocês verem. Tá vendo como é que ele fica? Fica bem bonito. E uma última coisa é simplesmente centralizar o centro do efeito, né, de Light Sweep para que ele fique sempre no centro da caixa, né? Porque como é um efeito que está com o centro solto, meio que global aqui, se eu mudar a caixa de posição, talvez isso modifique um pouco a luz, né? Então eu não quero que isso aconteça, eu quero que a luz siga a caixa quando ele se mover. E aí para fazer isso eu vou linkar o centro do efeito na caixa também, na posição da caixa. Então eu vou vir aqui em Light Sweep, Efeitos, e aqui em Center você vai pegar esse parentezinho, né? Vai ligar com a posição da camada de caixa. Inclusive eu nem abri a posição, né? Pera aí. Deixa eu abrir aqui embaixo porque tem que estar aberto, senão não funciona. Centro. Vou vir aqui, puxar para Position da caixa. Eu vou fazer a mesma coisa com Light Sweep 1. Centro. Trazer aqui para que ele fique na posição da caixa, ok? Então agora ele vai sempre seguir o movimento da caixa onde eu colocar. Eu vou até inclusive linkar tudo isso aqui também na caixa, para que tudo siga a caixa quando eu mudar a posição dela, né? Então posso mover para o lado, para o outro, que tudo vai seguir a caixa sempre, beleza? E agora vamos dar um toque final aqui na nossa caixa, que é basicamente adicionar o stroke, né? Quando adicionar o stroke, você vai perceber que eu ainda não tirei, né, o fio, então você vai vir aqui no fio, clicar na palavra fio, e depois clicar aqui nesse None para poder tirar, e vai deixar somente o stroke, um stroke branco de 0.5, né, bem fraquinho, só para delimitar um pouquinho aqui que ainda tem uma bordinha, porque senão vai ficar invisível a borda, né? Você pode achar isso legal, achar bonito, mas eu prefiro deixar assim, desse jeito, né, para ficar um pouco mais bonitinho. Então você vai ver aqui no stroke, eu vou diminuir também um pouquinho a opacidade, eu vou deixar aqui em 70%. Para ficar bem fraquinho mesmo, só para você perceber que tem alguma coisinha aqui, mas bem fraca, tá? E pronto, a gente agora tem a nossa caixa, né? Ela já está inclusive com a luz animada. E eu vou apenas agora fazer uma rápida animação na caixa, tá? Então primeiro eu vou vir aqui. Sempre que você for animar a caixa, lembre-se que você vai animar usando a camada de caixa, né? Tudo isso aqui são efeitos linkados nessa camada. Então você pode mudar como você quiser essa camada de caixa, que tudo vai seguir o que você tiver feito nela, tá? Então não precisa ficar se preocupando em mudar a camada depois. Vou vir aqui na camada de caixa e vou fazer uma animação rápida, né? Basicamente da caixa subindo como se fosse uma bolinha e expandindo para ficar do tamanho exato. Então eu vou vir aqui na caixa, vou apertar U 2 vezes e vou animar aqui o size dela, né? Vou marcar aqui size 1, 2, 3. Apertei Shift Page Down, né? 1, 2, 3, 30 frames, né? E vou colocar aqui o mesmo size de agora, só que no começo eu vou diminuir para 200 aqui e também 200 aqui. Então vai ficar uma bolinha, né? Um círculo. Vou vir aqui, selecionar esses dois keyframes, Ctrl Shift K, e aqui eu vou conseguir modificar a curva de velocidade deles, né? Vou colocar aqui um 80 de influência, 60 de influência aqui na saída. Isso aqui, se você não tiver entendendo direito, você pode vir aqui no gráfico, você vai ver que eu só fiz modificar o gráfico, né? Você pode ver aqui o gráfico como é que ele está funcionando, tá? Então, só fiz modificar um pouquinho o gráfico, só que eu fiz isso numericamente, né? Se você apertar Ctrl Shift K, você pode colocar o valor exato e ele vai aplicar isso nas suas curvas. Então aqui, se você der play, basicamente vai crescer, né? A nossa caixa. Bem legal a animação, né? Mas eu quero que a bolinha ela entre por baixo. Então primeiro eu vou apertar aqui U novamente para mostrar os keyframes. Vou trazer essa animação de caixa abrindo para cá, né? E antes de ela abrir, eu vou apertar P e vou animar a posição, né? 1, 2, 3. A posição aqui está inicial. E vou vir aqui na posição final e vou colocar ela uma tela abaixo, né? Como eu estou utilizando uma composição 4K, vou colocar mais 2160. Você pode simplesmente arrastar como você quiser, tá? E eu vou agora selecionar esses dois keyframes, Ctrl Shift K também, 80, 60. Gosto bastante desses valores aqui, fica bem fluida a animação. E para ficar mais fluido ainda, eu vou deixar elas... Aqui tá uma dica, tá, para vocês. Se você quiser fazer a animação ficar bem fluida, você vai colocar uma para sobrepor um pouquinho a outra. Não deixe terminar uma para depois começar a outra, não, senão vai ficar um pouquinho mais truncado. Se você trazer elas para ficarem um pouquinho ali, começar um pouquinho antes de terminar a outra, você já vai conseguir fazer a animação ficar bem mais fluida, né? Então, por exemplo, olha como fica. E fica bem melhor dessa forma. Se você trazer um pouquinho mais para trás também, pode até ficar legal também, mas eu acho que já tá bom desse jeito. Tá bom desse jeito aqui como tava antes, tá? Show?
Show de bola. E agora eu vou adicionar um texto, né? Só para a gente ter um texto bacana aqui na nossa camada. Vou vir aqui no texto, vou clicar. Eu vou utilizar uma fonte chamada SF Pro Display, que é a fonte do Mac, né? A fonte da Apple. Eu acho ela bem elegante para colocar nesse tipo de projeto. E vou colocar aqui o parágrafo para ficar alinhado à esquerda e vou colocar um texto aqui genérico, né? Talvez o Brasil é o maior país de toda a América Latina e o seu idioma é o português. Show de bola. E agora eu vou centralizar o textinho também. E eu vou só dar um highlight em algumas dessas palavras, né? Vou vir aqui em Brasil, vou deixar em bold, talvez. América Latina também vou deixar em bold. E português também vou deixar em bold. Show? E vou adicionar também nesse texto um Deep Glow, obviamente, para ficar bem bonitinho. Só que dessa vez eu vou diminuir bastante o Deep Glow. Vou vir aqui 0,05, talvez até menos, 0,02. E vou adicionar o Chromatic Aberration também. E vou diminuir levemente a opacidade, vou deixar em 80% mais ou menos. Ok? Só para ele ficar um pouquinho mais mesclado com o fundo. Eu vou linkar ele com a caixa, tá? Para ele seguir sempre a caixa quando ela se movimentar. E mais ou menos aqui, deixa eu ver. Aqui já tá bom, ó. Eu vou adicionar uma animação de texto para ele, que tá nos meus presets. Depois eu vou ensinar algumas animações legais, mas eu vou utilizar primeiro ela aqui nesse vídeo. Não vou explicar muito sobre ela agora, depois em outro vídeo eu explico sobre animações de texto, tá? E vou adicionar aqui a animação de texto no meu 2. Ok? Ela dura quanto tempo? Mais ou menos ali uns 1, 2, 3, 4. Tá bom, a animação de texto demora um tempinho bom. E aí vai ficar mais ou menos assim. Show? Bem legal, né? Por fim, para terminar, vamos dar o famoso tchan, né? Nesse projeto aqui, vamos colocar um pequeno look por cima dele para que ele fique mais bonito do que ele já está. Primeiramente, adicione agora o Motion Blur nas camadas. Então você vai vir aqui nessa pequena opçãozinha aqui, vai habilitar para tudo, para todas essas camadas aqui, né? Vai habilitar para todas elas, menos para o fundo, né? Porque ele não se move, então não tem porquê. Você vai agora adicionar aqui, né? No topo de tudo, uma camada de ajuste. Vou renomear para look. E agora deixa eu colocar em full, só para a gente conseguir ver perfeitamente como é que tá aparecendo aqui a camada. Show de bola. Então primeiro vamos colocar aqui alguns efeitos aqui na camada para poder deixar ela mais bonitinha, né? Primeira coisa, você vai vir aqui, Gaussian Blur. Vou colocar um blur aqui gaussiano de mais ou menos os 2 pixels, só para deixar ele menos digital, um pouquinho mais desfocadinho, só para dar um tchanzinho, tá? É bem de leve. Depois você vai colocar aqui o efeito de Deep Glow, exatamente, Deep Glow, só que bem pouco. Você vai vir aqui em Gamma Correction, vai tirar e vai colocar aqui 0,2 mais ou menos, né? Só para 0,1 talvez. Só para dar um pequeno glow aqui no resto da camada. Vai vir aqui em Chromatic Aberration, vai também ligar a Chromatic Aberration dele. Agora você vai colocar o Noise, né? É tipo um granuladozinho para deixar o seu vídeo mais aesthetic, né? Eu vou aqui colocar um 8 talvez não, um 10, né? Talvez. Legal de granulado, né? Vou tirar a cor dele, eu vou aqui talvez uns 15. Tá legal, acho que uns 12 tá bom. Show de bola. E por fim, eu vou colocar aqui um contraste. Então você vai vir aqui em Brightness and Contrast. E vai colocar aqui um contraste de, sei lá, 40%, talvez. Para ele ficar bem mais bonitinho, tá? E agora você vai ter um vídeo muito mais bacana. Basicamente foi isso. Esse foi o tutorial de hoje. Espero que você tenha gostado do tutorial, do vídeo, né, em geral. É um tutorial que deu um certo trabalho para eu pesquisar certinho para conseguir trazer para vocês. Se gostou, comenta aí embaixo, dá like no vídeo, se inscreve no canal para não perder outros vídeos que eu também vou fazer aqui mais para frente, né? E se isso foi útil para você, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.